Bom dia. Bom dia. Ok. Finalmente, ou coisa difícil, José Batista. Seja bem-vindo. Até que fim. Perfeito. Bom dia a todos Pré-candidato. vocês. Bom dia, pré-candidato. Vamos logo ser aqui objetivo, vamos à nossa primeira pergunta. Em outra entrevista aqui ao Povo no Rádio, o senhor apresentou como uma das ideias estatizar a rede privada de saúde para garantia e atendimento às pessoas que estão sendo vítimas da Covid-19. Além da área da saúde pública, além dos hospitais privados, e outras áreas o senhor pretende também estatizar, também fazer uso desse tipo de hospital? Mais uma vez, bom dia, agradecer a oportunidade, mesmo com esses problemas que houveram no dia de hoje. Mas olha o seguinte, nós estamos vivendo uma pandemia mundial, onde no Brasil já morreram mais de 100 mil seres humanos, em sua maioria pobres, negros, indígenas e o povo pobre da periferia, em que os governos, tanto a nível municipal, estadual e federal, estão muito mais preocupados com a economia, ou seja, com o lucro das grandes empresas, das grandes indústrias, do agronegócio, em detrimento da vida da população. Então, uma medida como essa, de estatização sob controle dos trabalhadores, os hospitais privados, né? Você me perguntou quais seriam os outros setores, por exemplo, os setores de saneamento básico, né? Por exemplo, a água, saneamento básico, né? A questão da moradia. Não tem sentido você pegar dinheiro público e jogar nas mãos das construtoras, quando, na verdade, você poderia fazer um plano de obras públicas, de saneamento. Tudo isso a própria população fazendo com o dinheiro público, que é justamente o dinheiro que vem da classe trabalhadora, do povo mais pobre. Sem ter, no meio de tudo isso, os empresários que lucram um absurdo com obras superfaturadas e que no final não atende os interesses, os anseios da classe trabalhadora do povo de Fortaleza. Pré-candidato, quem participa dessa entrevista com a gente também é o repórter Felipe Silva, participando aqui com a gente. Felipe, pode fazer a sua pergunta. José, bom dia, né? Que um prazer participar desse momento. José, Obrigado. Desde que você foi anunciado como pré-candidato no ano passado, você defende um plano de governo dos trabalhadores, né, e das classes C e D. O que aconteceu é que desde março a gente está convivendo aí com a pandemia mundial, né, que aumentou, intensificou a precarização no trabalho, né? A gente pode destacar aí a uberização, né, dos trabalhadores e além também do aumento do desemprego. Então, de que forma o seu plano de governo englobaria essas problemáticas pós-pandemia? Olha, é o que eu falei. O lucro, a economia, está acima da vida, está acima da situação, até como ser humano, que a classe trabalhadora vive hoje, com empregos precarizados, os direitos sendo retirados, seus salários sendo reduzidos, enquanto os empresários nesse país, os bancos, têm lucrado ainda mais em meio à pandemia, e nós não achamos isso justo, né? Por exemplo, várias categorias tiveram seus contratos suspensos ou seus salários reduzidos. E não houve nenhuma medida, por exemplo, que viesse no sentido de congelar o preço dos alimentos, de congelar o preço do gás de cozinha, de congelar o preço da gasolina, do óleo diesel. Ou seja, para combater a pandemia, para ser honesto com a população, para a classe trabalhadora, você tem que romper com essa lógica do capitalismo, que é o lucro acima da vida. Veja só o absurdo. Ontem, o Bolsonaro e o seu ministro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, deram uma entrevista aí de pouco mais de 5 minutos, aonde sequer falaram, o presidente, por exemplo, Bolsonaro, sequer lamentou a morte de mais de 100 mil brasileiros.
Ou seja, eles levaram esses 5, 6 minutos falando de como resguardar e salvar a economia, ou seja, salvar o lucro e os interesses dos grandes capitalistas, dos grandes empresários do nosso país. A visão que a gente tem para Fortaleza é isso. Fortaleza será governado para e com os trabalhadores, através dos conselhos populares. Nós não vamos, se a Câmara de Vereadores, por exemplo, não quiser, por exemplo, votar um projeto de interesse da população, do povo pobre de Fortaleza, nós vamos sim chamar a população, as comunidades, as associações de base, os movimentos sociais, os sindicatos, e vamos mobilizar a população para fazer valer aquilo que realmente interessa para a classe trabalhadora, para a população de Fortaleza. Pré-candidato, então, pelo que eu entendi, dificilmente o PSTU conseguiria aí eleger mais de 30 vereadores para ter a sua maioria dentro da Câmara e aprovar aí os projetos de interesse de uma eventual gestão sua, né? Então, para driblar essa falta de apoio de maioria na Câmara Municipal, a estratégia seriam mobilizações, pressões populares contra os vereadores? Seria essa a saída? Em toda a história da luta de classe, não só no Brasil, mas no mundo, a classe trabalhadora só teve algum benefício, algum direito, seja eles trabalhistas, sociais, democráticos, através da mobilização da sua própria classe. Porque todos os governos, sejam os atuais que se dizem de esquerda ou os que dizem de direita, agora o Bolsonaro, todos eles, na hora de escolher um lado, eles escolheram sempre o lado daqueles e daquelas que bancam as suas campanhas. O que nós estamos querendo dizer é que nós vamos inverter a lógica. Nós vamos governar com a maioria para a maioria. Não governar com uma espécie de uma ditadura psicológica, econômica e até ideológica de uma minoria contra a maioria da classe trabalhadora, que nessa pandemia ficou provado que sem ela está produzindo, não tem economia que sustente no nosso planeta. Vamos retomar a entrevista com o pré-candidato do PSTU à Prefeitura de Fortaleza, José Batista. Quem faz a pergunta agora é o repórter Felipe Silva. Felipe? Então, José, e o eventual segundo turno, né, nas eleições municipais? Batista, está me escutando? Tô. Pode falar. Então, José, em um eventual segundo turno nas eleições municipais, né, haveria possibilidades de uma aliança com outros partidos? Primeiro que nós estamos discutindo com os trabalhadores um projeto para a classe trabalhadora a ser implementado em um governo socialista dos trabalhadores, a um governo do PSTU, com a classe trabalhadora. Nós estamos debatendo isso com os trabalhadores. Nós não iniciamos essa discussão, porque nós achamos que esse primeiro turno é um direito, inclusive, de qualquer organização política, seja ela qual for, de discutir e apresentar o seu programa. Então, nesse momento, o PSTU não tem nenhuma discussão em relação ao segundo turno. Pré-candidato José Batista, existe um debate envolvendo aí a esquerda de necessidade de união desses partidos para combater o chamado bolsonarismo, a chamada extrema esquerda nas eleições aqui de Fortaleza. O que o senhor acha dessa proposta? O momento é de união ou de sectarização? Olha, primeiro a gente tem que discutir de unir para quê e com quem, né? Existem algumas organizações de esquerda, por exemplo, que estão aí construindo uma frente ampla, que tem pessoas como, por exemplo, o FHC, o Calumbre, Daniel Calumbre, do presidente da Câmara, ou do Senado, né? Tem o Rodrigo Maia, e todas essas pessoas, nós não achamos que são aliados da classe trabalhadora, nós achamos que são inimigos da classe trabalhadora. Inclusive, todas essas pessoas citadas, como o presidente da Câmara e o presidente do Senado, foram fundamentais na aprovação da reforma da Previdência, que penalizou os mais pobres desse país.
Então, nós achamos que a unidade que a classe trabalhadora precisa e necessita nesse momento é uma unidade para lutar, uma unidade no sentido de derrotar o projeto antidemocrático do Bolsonaro, o projeto de destruição dos serviços públicos, do patrimônio, destruição da Amazônia, dos direitos trabalhistas, dos direitos democráticos e, principalmente, para salvarmos a vida dos trabalhadores no nosso país, garantir a vida, uma quarentena geral de pelo menos 30 dias com um salário garantido, renda para os trabalhadores ficarem em casa e se proteger do vírus, nós achamos que isso é impossível fazer, primeiro, se aliando aos inimigos dos trabalhadores, segundo, alô? Estou escutando, candidato, pode falar. Eu acho que perdemos contato, infelizmente. Hoje foi um dia terrível para a gente fazer a entrevista hoje aqui pela internet, mas a gente agradece aqui a participação do pré-candidato José Batista, do PSTU, apesar dos problemas aí, ele deu o seu recado, né, passou aí qual é a essência do seu projeto para a Prefeitura de Fortaleza, caso venha a ser eleito, né, nas eleições que acontecem em novembro. São 9h49.